Passando para a terceira parte desta conversa, que no fundo emerge aqui uma preocupação comum de transformação social, de deixar um planeta melhor para a geração seguinte. De que forma é que no vosso trabalho sentem ou conseguem monitorizar, avaliar se efetivamente o trabalho que desenvolvem tem impacto nos outros? João, há pouco no início, quando te apresentaste, falaste na avaliação de políticas e ficou-me logo essa ideia na cabeça. De que forma é que a avaliação também é importante em todo este trabalho que desenvolves? A única maneira de credibilizar qualquer medida política pública é com uma avaliação muito objetiva, muito clara e muito transparente. Às vezes tem uma métrica, por exemplo, a política climática é relativamente simples de avaliar, é má toda, quase em todos os países. Em que sentido? A única métrica que nos interessa mesmo é saber como é que estamos a níveis de emissões. E podemos, depois há pessoas que gostam de fazer assim cortinas de fumo e dizem, não, há aqui um sítio que está muito bom, mas isto não é um problema daquele sítio. Se no bolo continua a aumentar, o problema é... e o problema é que, obviamente, há uma enorme resistência a fazer uma avaliação transparente, porque uma avaliação transparente expõe, obviamente, a grandíssima contradição entre discursos públicos, às vezes até muito inflamados, sobre a necessidade de transformação, sobre a necessidade de mudança, de ação, e depois a política concreta, a política da ação concreta, da legislação concreta, que muitas vezes é completamente contraditória e, na verdade, o que nós temos hoje, por exemplo, em termos de políticas climáticas, são os governos a dizer que vão aumentar as emissões nos próximos anos. Quando o que a ciência nos diz fala-nos, obviamente, da necessidade de um corte dramático de emissões, que implica uma modificação fundamental do nosso sistema económico e do nosso sistema social. Mas pode-se dizer estas coisas todas e depois apresentar políticas que até podem ter isto escrito no preâmbulo, mas depois a ação efetiva, se nós pusermos uma boa métrica, uma boa capacidade de avaliação, ela mostra qual é o efeito real. Eu acho muito importante que a avaliação seja uma componente essencial nesta avaliação, neste processo, porque senão muitas vezes acaba por ser muito teatro. E um pouco por todo o mundo, não? Apesar de muita propaganda que precisa de ser acompanhada, que precisa de acompanhar este teatro. Obrigada, João. A avaliação como transdisciplina, no fundo, e metodologia investigativa. Estavas a referir, e eu concordo, a existência de critérios e indicadores rigorosos e objetivos, e isso aplica-se facilmente ao ambiente, digamos assim. Quando estamos a pensar em pessoas, a coisa talvez já seja um pouco mais complicada, avaliar o efeito em termos de aprendizagens. Rafael, queres partilhar um pouco os desafios da Cartas e a avaliação do impacto do vosso trabalho? Certo, para nós a avaliação do impacto também foi algo que desde o início achámos que era muito importante investir, não é? Porque nós temos os nossos objetivos de fazer com que estes estudantes se sintam mais, que podem ter um lugar em ciência se quiserem, etc. Mas no fundo estamos a ter esse efeito ou não e portanto investimos desde cedo em parcerias para a avaliação do impacto, que nos permite por um lado perceber se de facto estamos a ter os efeitos desejados, por outro lado também nos permite ir melhorando, não é? Permite-nos ir melhorando os programas seguintes. Nesse sentido, e tanto eu como a Mariana Alves, que cofundou a Cartas Consciência comigo, nós somos ambos da área das ciências naturais e, portanto, não somos de todo, não temos de todo o know-how para a avaliação de impacto, não é? E, portanto, desde cedo o que procurámos foi estabelecer parcerias com pessoas a fazer investigação nessa área. E, portanto, temos uma parceria com a Universidade de Aveiro, com o Centro de Investigação na Universidade de Aveiro, o CIDTFF, também com o Instituto ITQB da Nova, em Lisboa,
E procuramos, de facto, desenvolver com estas pessoas investigadoras referenciais de avaliação com indicadores que nos permitam avaliar um pouco através das próprias cartas e também de questionários e entrevistas que podemos fazer às pessoas que participam nos programas, tentar, extrair se de facto estamos a ter o efeito que pretendemos. É bastante desafiante porque de facto não são números que facilmente consigamos analisar, mas há muito de qualitativo também nestes estudos, não é? Que ao contrário, por exemplo, do que eu estou habituado nas minhas investigações biológicas, em que passamos muito pelo quantitativo, não é? Aqui o qualitativo também importa. Nós estamos ainda num começo de perceber de facto que impacto é que os programas têm, ao nível dos estudantes, ao nível de cientistas, ao nível de professores também que participam. Mas vamos tendo, isto ainda não está sistematizado, mas vamos tendo algumas luzes de que há coisas que vão mudando. Nós temos, por exemplo, num dos questionários, cada estudante preenche um questionário no início e no final do ano letivo, durante o qual decorre o programa, e perguntamos-lhes, uma das perguntas que temos no fim é: antes pensava que um ou uma cientista, e depois deixamos um espaço em branco, e agora penso que outra coisa. E temos respostas, muito interessantes e que vão de encontro àquilo que nós gostaríamos de alcançar, não é? Estudantes que dizem: antes pensava que um cientista tinha de ser inteligente, agora acho que um cientista tem de ser curioso. Ou até, antes pensava que o cientista era uma profissão muito chata, não tem tempo para férias, e agora vejo que um cientista tem tempo, até tem tempo para me escrever cartas. E então há, de facto, pensamos que há algum impacto positivo junto dos estudantes que participam. Nós, assim, em termos de alguns programas que já analisámos, ainda que superficialmente, vemos também que há um aumento, por exemplo, há mais estudantes a mostrar-se mais interessados em ciência no final do ano e que dizem também, mostram mais facilidade em aprender sobre ciência. Mas é um desafio, de facto, esta avaliação, também por estas questões que o João falou e que tu referiste também, Bettina, da questão de envolver as comunidades locais, não é? E, portanto, também de encontrar formas de envolver pessoas de todas as partes envolvidas nessa própria avaliação e nessa reflexão sobre os resultados. É esse o caminho. Eu imagino que seja um desafio. Na resposta de um aluno mencionaste a questão do tempo, estando a cartas também, sendo a cartas relativamente recente, o impacto pode ainda não ter surgido, não é? Existem efeitos que vêm a longo prazo e, portanto, a questão da avaliação é de facto um desafio também em termos longitudinais. Mas queria ouvir também a Ivanilda, em termos do trabalho que têm desenvolvido no Parque da Gorongosa, se têm a preocupação de ir monitorizando de alguma forma as sementes que o vosso trabalho vai deixando em quem vos visita. Em termos do Parque Nacional da Gorongosa ou em termos do departamento científico, uma das maiores preocupações está claramente porque o nosso objetivo de sempre é a restauração do parque. Então, um dos maiores desafios é realmente se nós chegaremos a um nível, né, de considerável de poder dizer que conseguimos restaurar o parque a ponto de termos um desenvolvimento sustentável, a ponto de conseguirmos
conscientizar as pessoas a evitarem destruir a biodiversidade, porque é um esforço muito grande que está sendo feito, há uma monitoria muito grande que está sendo feita pelos cientistas, pelos estudantes, pelos pesquisadores. Então, de lá para cá, desde da guerra que destruiu esse ecossistema, fez um trabalho muito árduo. Estamos a trabalhar nisso, mas, entretanto, ainda temos essa particularidade de pessoas que ainda não estão familiarizadas com a preservação ou com a conservação da biodiversidade. Então, esse é um grande desafio que nós temos agora e que temos pela frente. E, portanto, em termos da educação científica, bioeducação, nesse caso, um dos maiores desafios também é o que o Rafael também esteve a referir, que é a questão dos estudantes, os jovens, terem uma certa dúvida realmente de ser cientista, seguir isso como profissão. Essa é uma das questões que mais ouço, não é? No final, claro, eles depois acabam por se familiarizando e, ok, tudo bem, afinal, depois têm tido bolsas, conseguem bolsas para PhD, conseguem bolsas para mestrado, então ficam mais tranquilo, mas é uma das dúvidas, pelo menos, que tem surgido muito. E de lá para cá tem havido menos aderência em termos de jovens para a biologia de conservação. Então, é importante que nós possamos fazer entender esses jovens, poder fazer entender que o que realmente estamos a tratar, porque as pessoas, quando ouvem falar, ouvem dizer, não é o mesmo que está no terreno, conseguir perceber. Então, a nossa ideia, por isso é que estamos sempre a gritar, fazendo workshops, fazendo publicações nas redes sociais para poder chamar essas pessoas e poderem perceber que ser cientista é também criar instrumentos para a restauração do meio ambiente.